Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta-feira em uma aula exclusiva para você, bisonho que está no ano militar obrigatório, ou você, mais bisonho ainda, que quer entrar. Saiba que bisonho é uma forma carinhosa de charmar você que ainda está aprendendo ou quer muito aprender. Então vem para cá que sexta-feira é o dia exclusivo seu, porque aqui, antes de mais nada, não queremos te ensinar nada que você não vai aprender, mas queremos que você aprenda antes, seja o precursor da sua turma, assim você vai estar passos à frente e conseguirá ser destaque do seu pelotão, do seu batalhão, de tudo que você quiser. Porque quem quer vai atrás do conhecimento antes, vai chegar à frente de todos e dessa maneira vai conquistar muitos pontos, tá bem? Então essa é a nossa grande intenção aqui, rapaziada, e principalmente, vem cá comigo, principalmente aqui é um ambiente seguro para você tirar todas as suas dúvidas e pode trazer o que for, que aqui a gente vai receber sua dúvida e vai falar, não importa o quão bizonhice seja a sua dúvida, aqui é o lugar seguro, o ambiente para você vir e a gente trocar uma ideia tranquilamente, rapaziada. Se você ainda não me conhece, eu sou Tenente Leal, fui tenente temporário por 8 anos, servi no ano de 2014 até 2022 e sou criador do Precursor. Precursor é um hub de tecnologia no qual contamos com um aplicativo. Um aplicativo? Aonde está esse aplicativo? Cadê esse aplicativo? Vá lá na Play Store e baixe agora o nosso aplicativo. Procure por Precursor Ensina. Precursor Ensina na Play Store, que você vai ter acesso a ferramentas que vão auxiliar você no seu ano militar obrigatório, que vão fazer você ser o destaque, rapaziada. Sabe aquela canção de TFM que você quer puxar que você não sabe? Lá dentro do Precursor tem. Sabe o que mais tem? Tem um karaokê, uma ferramenta desenvolvida por inteligência, na qual tem um guia puxando a canção, você responde e no final você tem o áudio completo dessa canção. Para você perder o medo, para você saber como que você está puxando, para entender se o seu guia está puxando corretamente. Sabe aonde tem isso? Lá na Play Store, rapaziada. Arroba Bizu Precursor é o nosso Instagram. Na Play Store você procura por Precursor Ensina. Mas aí sim, se você quer ter acesso a todas as ferramentas da nossa comunidade exclusiva de veteranos e também para você que quer entrar, aqueles que se assemelham com o ambiente do Exército Brasileiro, vai lá, arroba Bizu do Precursor. Siga o nosso Instagram, arroba Bizu do Precursor. Lá você vai ter acesso a tudo que a gente está fazendo. Inclusive agora a gente está num momento único aqui no nosso Brasil, que estamos oferecendo a nossa plataforma como meio de comunicação, como ponte que conecta você, veterano que quer ser voluntário, a reconstruir o Rio Grande do Sul com abrigos lá no Sul. Então, rapaziada, estamos fazendo essa ponte. Hoje foi o primeiro dia que a gente executou, ontem, na nossa live, que todas as quinta-feiras também a gente tem um podcast chamado Papo de Veterano. Lá a gente inaugurou o nosso programa de assistência aí, né, nosso precursor social, digamos assim, para fazer essa conexão como o grande nosso primeiro movimento. E também temos 2 pontos de arrecadação. Se por acaso você ainda não pegou esse bizu, vai lá no nosso Instagram, arroba Bizu do Precursor, que você vai ter essa e muitas outras informações. Sabe qual outra informação você tem lá no nosso Instagram? A agenda das nossas aulas, a programação. Sim, temos aulas diariamente aqui ao vivo para você, completamente de graça. O quê? Completamente de graça? Sim! Pega o bizu, seu bisonho, de segunda a sexta-feira, aulas todos os dias, completamente de graça. Para isso, me ajuda. Por favor, me ajuda, rapaziada. Siga a gente lá, arroba Bizu do Precursor, que já é um grande auxílio. Está assistindo aqui pelo YouTube e ainda não se inscreveu? Pô, me ajuda, rapaziada. Pega o bizu, bisonho. Pega o bizu, bisonho. Se inscreva aqui no YouTube. Como que fala? Pega aqui o sininho, sinaliza aí para que sempre que tem uma aula nova, apite um alarme para você e você assista. E se capacite, porque aqui a grande missão do Precursor é: eu te torno um bom militar para você conseguir aproveitar seu tempo de caserna
e depois eu te capacito para o mercado de trabalho, para você não procurar emprego, para você escolher seu emprego. É isso que a gente faz aqui no Precursor. Então siga a gente nas nossas redes sociais, pelo Instagram, @Bizu do Precursor, na Play Store, Precursor em cima, baixa o app, rapaziada, tem muita, mas tem muita coisa legal vindo para vocês, que ainda não posso compartilhar, quero muito compartilhar, mas ainda não posso. E, além de tudo, se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você não perder nada, 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 absolutamente nada. E hoje, para uma sexta-feira, é óbvio que você, recruta, queria escutar um pouco mais das histórias do Patronos. Não é isso mesmo? Você não está vibrando? Tá vibrando ou não tá vibrando? Responde para mim. É claro que você está vibrando e é claro que sexta-feira, 19 horas, o que você mais queria era escutar a história dos patronos do Exército. Eu não tenho dúvida disso. Então, por isso, eu também que estou aqui vibrando, vim contar para vocês a história de todos os patronos do Exército. E como precursor aqui, a gente procura referências sérias. Todas as últimas aulas, você perdeu alguma aula? Estamos na quinta aula já, quinta aula de uma série de 10 aulas exclusivas, tá? Se você perdeu alguma, vai aqui na nossa página, tá separada por séries, por playlist para você. E se você quer assistir pelo seu celular de maneira mais confortável possível, vai lá, baixa o app que tem todas as aulas também organizadíssimo para você assistir. E hoje você vai escutar a história de todos os patronos. Eu sei que dentro da maioria dos quartéis que você está, você escuta falar mais do patrono da arma que é específica da especialidade do seu quartel. Mas eu tenho certeza que você se interessa por todas. Então, por isso que hoje iremos falar de todos os patronos que você vê aqui nessa tela. E a nossa referência é o site do Exército Brasileiro. Sempre vamos procurar fontes fidedignas para passar a melhor informação possível para você. E nesses casos, obviamente que não existe referência melhor do que essa, tá, rapaziada? Então a intenção aqui é ser um ambiente seguro para que você tire a sua dúvida mais bizonha possível e eu te esclareça de uma forma mais esclarecedora possível. Fui redundante? Fui, mas não tenho dúvida que tirarei a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui, começamos pelo patrono da arma de infantaria. Você lembra todas as armas? Será que você lembra mesmo? Vai lá, dá uma conferida na aula 03. Lá falamos de todas as armas, como que faz. Na aula damos vários bizus de como seguir as carreiras no exército. Pô, pega o bizu, bizonho. Tô aqui te falando. A gente dá aula todo dia. Você não vai lá se inscrever no nosso canal? Você não vai lá seguir a gente no nosso Instagram? Por favor, né, rapaziada? Então vamos aprender um pouco mais do Brigadeiro Sampaio, o patrono da infantaria. Antônio de Sampaio, ele nasceu em 24 de maio de 1810, tá? Sabe aonde? Foi lá no estado do Ceará. E ele foi criado e educado pelos pais de maneira simples, com uma educação que chamam lá de a simplicidade do sertão. E logo cedo ele já tinha muito interesse pela carreira militar. Então, desde o começo, né, eram épocas diferentes, a gente sabe disso, mas desde lá de trás ele procurou e tornou-se praça em 1830. Rapaziada, vem comigo. Se ele nasceu em 1810, em 1830 ele já era praça, significa que com 20 anos ele começou a carreira dele. E a gente vai escutar aqui, mas ele tem todos os postos dele, todas as promoções, ele alcançou através de demonstrações de bravura, tenacidade e inteligência. Sabe por quê? Porque os postos eram diferentes, as promoções eram diferentes naquela época. Mas em 1865, ele já conseguiu alcançar o posto mais alto, que na época chamava-se de brigadeiro, tá? Então significa que em 35 anos de carreira ele alcançou o posto mais alto. Mas como que foi nesse meio tempo? Ele teve atuações, né, em campanhas de manutenção da integridade do território brasileiro. Vocês acham que o Brasil sempre foi dessa forma que é hoje? Desenhadinho da forma que foi? Não, rapaziada. Teve muita guerra, tá? Teve realmente conflitos para manter o que chamamos hoje de território brasileiro. E começou lá em Icó, no próprio Ceará, onde foi o local que ele nasceu, em 1832. Depois disso, ele passou por algumas guerras que a gente já ouviu falar, né, que são os conflitos mais famosos. Tenho certeza que na sua escola, lá em História, você estudou os conflitos de
cabanagem, balaiada e Guerra dos Farrapos. Guerra dos Farrapos eu tenho certeza que você conhece, porque afinal teve uma novela da Globo que retratou isso. Só que para a gente ter uma situação, né, ela aconteceu em meados de 1844 e foi uma das guerras ali, né, que mais teve duração no território brasileiro. E logo em seguida ele teve mais algumas situações ali, mas principalmente o que a gente não pode esquecer aqui, ele é um dos grandes responsáveis, um da grande frente na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai em 1866. Durante todo esse percurso, ele foi 6 vezes condecorado por Dom Pedro II, que na época era o imperador do Brasil. Você sabia disso? Tenho certeza que não. E ele recebeu 3 ferimentos na data de aniversário, dia 24 de maio, na Batalha de Tuiuti. Dentro do exército, a gente ouve muito falar nessa batalha e foi uma das condecorações mais valiosas que ele tem, tá, rapaziada? Porque ele recebeu primeiro por Granada, depois gangrenou a coxa direita e outros 2 tiros foram nas costas, os 2 ferimentos, tá bom? E logo em seguida ele faleceu no caminho para o hospital neste mesmo ano devido a essa batalha, tá? Temos aqui todos os valores que ele carrega e é por esse exemplo de bravura que ele consagrou-se o patrono da arma de infantaria. Tranquilo, rapaziada? Até aqui de boa? A ideia hoje é a gente navegar aqui na história dos patronos do Exército Brasileiro e também que você consiga tirar a sua dúvida. Então, por favor, se você tem dúvida, isso aqui é algo que a gente tem que fazer em conjunto. Então, traga a sua dúvida para mim, tá? Hoje é o dia da gente conversar, trocar ideia, tornar esse ambiente aqui mais bacana para você. Eu estou passando aqui, você deve estar vendo o site, que todas as vezes eu vou passar aqui pelo Marechal. Marechal, nem vou falar o resto aqui para você não ver o spoiler da história. Mas eu vou deixar o patrono do exército por último, tá, rapaziada? E vou dar prosseguimento aqui falando sobre o patrono da arma de cavalaria, Marechal Osório. Nasceu em 1808. Dizem, tá? Dizem. Vem cá comigo. Dizem que na época foi uma briga muito grande para decidir quem era o patrono do exército. Dizem que um dos grandes nomes era também Marechal Osório, tá? Dizem, relatam, né? Mas no caso ele foi consagrado patrono de cavalaria. Ele, nascido em maio de 1808, então menino Manuel Luiz Osório, certo? Nasceu aonde? No atual município que hoje é conhecido como Osório, justamente devido ao nome dele. Mas na época era uma vila chamada de Nossa Senhora da Conceição do Arroio. Tá bom, rapaziada? O que mais podemos dizer aqui? Justamente por ele ser patrono, né, da arma de cavalaria, ele tem essa sede, né, de dominar como ninguém os animais que lhe servem de montaria. Justamente que a gente, né, tem tudo a ver aqui. E de praça do exército imperial, com apenas 15 anos de idade, ele galgou todos os postos de hierarquia militar na época. Como falamos aqui anteriormente, eram muito diferentes os postos, tá, rapaziada? Ele foi comandante de esquadrão, regimento e exércitos em períodos muito conturbados da história e participou de maneira brilhante das campanhas da independência, da Guerra da Cisplatina, de Monte Cáceres e da Guerra da Tríplice Aliança, tá, pessoal? E por vários atos de bravura, astúcia e heroísmo, ele destacou-se então na atuação como tenente-coronel em Monte Caseiros, quando ele estava à frente do 2º Regimento de Cavalaria. E, infligindo ao inimigo o rompimento do seu dispositivo de defesa, comandou decisivamente as operações de aproveitamento e êxito e perseguição. Por todos os motivos, ele foi consagrado o patrono da arma de cavalaria. Tranquilo, rapaziada? Vamos seguir aqui com os demais patronos, conhecer um pouquinho da história deles. Agora a gente vai seguir na ordem que temos aqui para a arma de artilharia e vamos falar de Malé, tá? Marechal Malé, nascido em junho de 1801, nascido na França, veio para o Brasil em 1818 e permaneceu ali no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Porque na época o imperador ficava lá, certo? Dom Pedro I. E conhecia justamente o Marechal e reconheceu a vocação para a carreira das armas. Então convidou ele para participar, para ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro. E naquela época estava organizando, né? Foi logo após
proclamada a independência, então estava tudo muito recente, estava começando essa situação, estava começando o exército em si, né? E ele foi começando ali como primeiro cadete e começou então a vida militar dedicada totalmente ao exército brasileiro e apesar de não ser brasileiro, dedicado ao Brasil. Em 1823, então, matriculou-se na Academia Militar do Império e já possuía cursos de humanidade e matemática. Foi dado então acesso à arma de artilharia, justamente por conta desse motivo. A artilharia e matemática têm uma similação muito próxima, e foi neste ano que ele jurou a Constituição do Império, adquirindo então a nacionalidade brasileira. Comandava então a primeira bateria do primeiro corpo de artilharia montada, quando seguiu para a campanha da Cisplatina, Guerra da Cisplatina, dizendo aqui novamente, não sabe o que é a Guerra da Cisplatina? Por favor, pega o bizu, bizonho. Já falamos aqui pela terceira vez, você ainda não foi atrás de descobrir o que é a Guerra da Cisplatina? Então assista a próxima aula que falaremos sobre a Guerra da Cisplatina. Recebeu então seu batismo de fogo e assumiu o comando de 4 baterias. Revelou-se soldado de sangue frio, valente, astuto e justamente por ser um dos primeiros aí a comandar as baterias de artilharia, tornou-se o patrono da arma de artilharia. Dando prosseguimento aqui, vamos falar agora do tenente-coronel Cabrita, que é o patrono de engenharia, nascido em Montevidéu, onde o seu pai, que era oficial brasileiro, estava a serviço. Ele nasceu em dezembro de 1820. 22 anos mais tarde, foi declarado aluno, tá? Tem os alferes aluno, é como se fosse o início ali daquela academia, né? Na academia que consagrava os oficiais do exército. Ele, em junho de 1865, então, era fiscal administrativo do 1º Batalhão de Engenheiros, que tinha seu quartel na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e partiu então para operações da Guerra Tríplice Aliança, vindo emperar-se em sérios embates no final daquele ano. Rapaziada, vamos lá. Estamos aqui falando no nosso quarto patrono. Várias guerras aqui repetiram-se, vocês perceberam? Pega o bizu, bizonho. Guerra da Tríplice Aliança não é a primeira vez que a gente está falando. Da Cisplatina já citamos aqui algumas vezes também. Então assista a aula aqui que falaremos apenas das guerras. Você quer essa aula? Então vai lá no nosso Instagram, me chama da DM e fala aula das guerras, tá? Que a gente tem que falar sobre isso também. É extremamente importante, mas eu só vou trazer se vocês realmente quiserem saber. Se for o caso, eu trago um professor de história aqui para falar sobre isso. Você quer? Então quero ver o engajamento de vocês, senão não vou trazer. E, dando continuidade então aqui, empenhou-se em sérios embates naquele ano. Tá? Em 1866, então o Major Villagrán Cabrita assumiu o comando do batalhão justamente porque teve que afastar-se do comando efetivo que comandava a Brigada Auxiliar de Artilharia. O então Exército Imperial Brasileiro estava marchando contra o inimigo quando, no caudaloso Rio Paraná, confrontou-se na altura daquele ritmo a campanha, uma complexa transposição de curso da água. Se você não sabe, a engenharia, é que você não assistiu a nossa última aula, né? Mas a gente lá te explica que a engenharia é uma das grandes responsáveis por fazer que o exército, né, o exército amigo, digamos assim, alcance as outras áreas e atrapalhe o prosseguimento da marcha do exército inimigo. Mas foi então o Passo da Pátria foi a área de travessia escolhida e foi na margem paraguaia, o Forte de Itapiru, Paraiba imponente do lado argentino, a imensa planície da província de Corrientes, proporcionava excelentes posições para artilharia. Então foi quase no meio do rio, na frente do Itapiru, que existia uma ilha. Na verdade, era um banco de areia, que estava coberto por um capinzal. Essa ilha, então, mais tarde, foi chamada de Ilha da Redenção ou do Cabrita, transformando-se no cenário de sangrentos combates e altar de glórias. Villagrán Cabrita, então, desembarcou naquele local na madrugada de 6 de abril de 1866, com um batalhão de 900 homens, 4 canhões, 4 morteiros e juntar-se ao 7º Batalhão de Voluntários da Pátria. Tá bom, rapaziada? Isso, os couraçados de Bahia e Tamandaré e 2 canhoneiras realizavam os fogos de proteção. Os soldados de Villagrán trabalhavam incansavelmente preparando a defesa da nossa base insular, pois era previsível que o inimigo tentaria recuperá-la
em curto espaço de tempo. Não existe vácuo de poder, rapaziada. Lembre-se disso. O esforço não foi em vão e após 4 horas do dia 10 de abril, mais de 11 mil adversários, protegidos pela densa escuridão da madrugada, contra-atacaram as posições brasileiras que tinham à sua frente a figura intrépida e vigilante de Villagrán Cabrita. A impecável atuação, então, da nossa esquadra brasileira e o destemor de todos os soldados que defendiam a nossa terra negaram ao inimigo a retirada que este tentou empreender. A refrega foi então reída. Mais de 600 corpos do inimigo pontilharam o arenoso solo da ilha e outros tantos foram afastados pelo rio que já estava na cor tinto de tanto sangue que tinha. Então amanhecia no 10 de abril de 1866. Finalmente as vibrantes notas dos clarins do batalhão encheram os céus com toque de vitória. Foi então ali que aconteceu que o Villagrán redigia a parte do combate a bordo de um lanchão. Foi atingido por uma bala de canhão 68 e então ele perdeu a vida. Foi ali que perdemos e interrompemos a brilhante carreira de Villagrán Cabrita. E por conta desse ato histórico e foram prestadas todas as homenagens a este bravo combatente e por todos os motivos, por demais justa escolha, a figura imortal do patrono da arma de engenharia, cujo símbolo, castelo lendário, perpetua o trabalho dos integrantes e abriga como um templo as tradições e o efeito do seu ilustre patrono que acabamos de contar aqui para você. Tá curtindo, rapaziada? Pô, você tá assistindo pelo YouTube? Não deixa de curtir. Vai lá aqui, ó, pega o seu celular, abra a sua página no YouTube, tá aqui, já tá aqui dentro, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, dá lá o coração pra gente curtir, tá bom? Não deixa o like, custa nada para você. A aula aqui de segunda a sexta-feira, 19 horas. Estamos aqui dando o gás máximo para você sair à frente. Já atingimos a nossa meta do mês, que eram 50 inscrições, agora vamos em busca de 100 inscrições e cada vez mais buscar todas as inscrições possíveis para o Precursor, para a gente ter essa comunidade completamente voltada para você, veterano, família dos veteranos e que quer, você também que quer ingressar no Exército ou nas Forças Armadas como um todo. Vem comigo que eu te pago o bizu, rapaziada. Vamos dar prosseguimento aqui na arma de comunicações com o patrono Rondon. Cândido Mariano da Silva Rondon, nascido em maio de 1865, próximo a Cuiabá. Foi ele que perdeu o pai antes do nascimento e a mãe quando tinha apenas 2 aninhos de idade. Foi então criado pelo avô e por um tio e foi então que incorporou o sobrenome Rondon. Desde muito cedo ele despertou o pendor pelas armas, certo? Então ele quis ingressar lá em meados dos seus 16 anos de idade na Escola Militar da Praia Vermelha. E em 1888 foi promovido ao alferes. Novamente, já é uma palavra muito que a gente citou aqui anteriormente, eram os postos de antigamente, e aqui está dizendo que era correspondente ao aspirante oficial, né? Mas é aquela época que ele está ingressando na academia, né? Que é equivalente ao que a gente fosse falar aqui hoje. E durante a sua vida, Rondon dedicou-se duas causas mestras: a ligações dos mais afastados pontos da fronteira e do sertão brasileiro aos principais centros urbanos, a integração do indígena e a civilização. Rondon é muito conhecido pela sua causa aos indígenas, tá, rapaziada? Isso é muito importante que você saiba também. Somente uma ou outra tarefa teriam bastado para justificar o nome de Rondon na história, mas o ilustre militar foi muito além disso. Na sua primeira empreendada, Rondon desbravou mais de 50 mil quilômetros sertão adentro e estendeu mais de 2 mil quilômetros de fios de cobre por toda a região do Brasil, ligando as regiões mais longes possíveis à comunicação do telégrafo. Como essa forte caminho, né, essa bandeira que ele tinha pelos índios, pacificou várias tribos. Estudou todos os costumes desses habitantes de todos os lugares, por mais distantes que ele iria, por mais distantes que ele percorria, e participou de criação de medidas super importantes, medidas legais, né, de proteção a esse pessoal, tá? Tanto que, em 7 de setembro de 1910, foi nomeado diretor da Fundação do Serviço de Proteção aos Índios. Rapaziada, aqui a gente tem um ponto importante. Todos os outros patronos são muito mais antigos, vocês perceberam? Em data, tá?
já que o Rondon ele já passa um pouquinho, né? A gente está falando ali de 30 anos mais à frente, mais ou menos nesse sentido, mas 30 anos, anos atrás, né, fazia muita diferença. Então é importante que você saiba disso também. Então ele está mais próximo da nossa realidade aqui, se você for ver. Além dessas conquistas de expedição, Rondon também contribuiu para que 15 novos rios viessem a figurar em nossos mapas, como resultado então das suas explorações fluviais, ou seja, ele ia muito longe, ele queria levar comunicação para todo mundo. E ele enriqueceu, então, muitos exemplares da nossa fauna e flora, justamente porque ele ia inventariando tudo que ele encontrava. Então, ele é responsável por todo esse lado alusivo à biologia, geologia, hidrografia e todos os aspectos conhecidos. Foi então reconhecido do Rondon, extrapolou as fronteiras do Brasil, teve a glória do seu nome escrito em letras de ouro maciço no livro da Sociedade de Geografia de Nova York, como explorador que penetrou mais profundamente em terras tropicais. Rapaziada, a gente está falando de quando? Muitos anos atrás. Imagina como que era esse Brasil. Se é difícil hoje a gente penetrar aí selva dentro, imagina naquela época, tá? Então, devido a essa tenacidade, dedicação, abnegação e altruísmo, todos esses atributos extremamente marcantes dessa personalidade, ele foi concedido, então, como patrono da arma de comunicações. O glorioso Rondon, tá bom, rapaziada? Vamos dar prosseguimento aqui, seguindo já para o quadro de material bélico. Vamos falar sobre Tenente General Napion. Quem foi Napion? Você sabe? Vamos aqui falar sobre Carlos Antônio Napion, que nasceu lá em Turim, na Itália, em 30 de outubro de 1757. Acabei de citar para você os tempos, você está percebendo que os tempos são completamente diferentes? Isso é muito importante que você entenda, porque isso também quer dizer a evolução do exército como um todo, tá? Se a gente está falando que a comunicação chegou ali, o patrono e basicamente, né, concedido um pouco mais tarde, isso também tem a ver com a nossa evolução de poder de combate, tá? Isso é muito importante que a gente compreenda essa linha cronológica do tempo. E como militar engenheiro da cultura técnica especializada na área do material bélico, alcançou então o posto de major, que foi ali que ele alcançou. E em 1800 prestou ali os serviços ao exército do Reino de Portugal. E em 1808 veio para o Brasil como príncipe regente de Dom João, onde ele recebeu a missão então de lançar as bases e promover o desenvolvimento da indústria bélica nacional. Você lembra lá que a gente falou que material bélico faz toda essa parte de logística bélica? Falamos na nossa aula lá sobre armas, quadros e serviços. Então, perdeu essa aula? Vai lá no nosso aplicativo e assista. Atingiu o posto de tenente-general, é o último da hierarquia militar no Brasil naquela época, no qual então veio a falecer em 22 de junho de 1814, quando presidia a Real Academia Militar. Prestou relevantes serviços ao Brasil, quando se tornou então Reino Unido, a Portugal e Algarve. Em razão disso, teve sua brilhante trajetória militar, ascendendo ao posto de oficial-general exclusivamente pelos méritos que tinham alcançado até então. Dentre de todos os seus trabalhos, vamos destacar aqui o esforço que empreendeu nos primórdios da industrialização do país e os livros técnicos que escreveu. Então ele começou toda essa parte, imagina lá, ó, a gente tem aqui, ó, diretor real fábrica de pólvora, membro do Conselho Supremo Militar, presidente da Academia Real Militar. Então ele foi que começou tudo aqui que conhecemos como Exército Brasileiro e principalmente destacando por essa parte especializada na parte bélica, tá bom, rapaziada? Vamos falar aqui, rapaziada, seguinte, hoje a aula é para ser curta, para você pegar o bizu. A gente vai falar só dos quadros das armas e quadro de serviço de intendência, tá? Quadro de engenheiro militares, vamos só acrescentar aqui para vocês quem são os patronos. Serviço de saúde, general de brigada Severiano de Fonseca. Quadro auxiliar de oficiais, tenente Antônio João. Assistência, serviço de assistência religiosa, Frei Orlando. Quadro complementar de oficiais, cadete Maria Quitera. Primeiro aqui, ó, que a gente está vendo como patrono, né, do segmento feminino, importante também. Temos da família militar também, Rosa da Fonseca, e do serviço militar, Olavo Bilac, tá? Que provavelmente é o nome mais conhecido aqui fora do mundo militar, correto? E para a gente terminar, então, quando falamos das 7 ali, né, arma, quadro e serviço principal que temos como base do Exército Brasileiro, vamos falar do Marechal Bittencourt, o patrono do serviço de intendência. Ele que nasceu lá em abril de 1840 em Porto Alegre.
Filho do brigadeiro Jacinto Machado Bittencourt e da dona Maurícia de Silva Bittencourt. Em plena infância, ele já demonstrava todo o pendor para a carreira militar, rapaziada. Toda essa carreira das armas que a gente fala é seguir a carreira militar. Então ele já tinha essa tradição de família. O pai dele já foi brigadeiro, né? Então ele já tinha também o avô dele como exemplo militar. Todo esse exemplo de pátria e coragem cívica trouxe para ele, né, esse entusiasmo para que ele entrasse e ingressasse às fileiras do Exército. Foi lá, então, em 1º de janeiro de 1857, com apenas 17 anos, que ele entrou, assentou-se como praça e, por mérito, seguiu os demais postos da carreira ali, tá bom, rapaziada? E, em certas ali, né, viveu honrosa situação de combater junto com o pai dele. Imagina que loucura, rapaziada. E foi justamente na guerra da Tríplice Aliança. Aqui, ó, novamente, Cisplatina, Tríplice Aliança, são guerras que a gente precisa conversar aqui. A gente precisa ter um professor de história para isso. Mas para isso, eu preciso do seu engajamento. Vai lá no nosso Instagram e fala: aula de história sobre as guerras, aula de guerras. Bombardeia nosso Instagram com comentários que a gente traz para você um professor de história para falar sobre isso. Foi então que ele se destacou como encarregado da logística nas operações desenvolvidas pelo Exército lá em Surretos de Canudos, tá? Uns conflitos que a gente teve. Recém-postado como ministro da guerra, interveio pessoalmente na campanha, cujo óbice maior era a ausência de uma cadeira de suprimentos. Não existia essa preocupação na área. Ele foi a pessoa que trouxe essa necessidade. E com a falta desses meios, dificultava o bom desempenho do pessoal, eles falaram: opa, falta alguma coisa aqui, a gente precisa organizar, sistematizar que o transporte pessoal e material seja realmente efetivo e tenha um fluxo aqui, ó, contínuo, reabastecendo e trazendo a necessidade dessas tropas. Isso faz com que a tropa que está sendo esse fluxo, né, trazendo toda essa logística, a tropa que está sendo abastecida, melhora ali, tá? E o resultado não podia ser outro. A atuação foi essencial para o resultado final daquele conflito. Foi então que Carlos Bittencourt ficou 40 anos servindo a pátria até o momento da sua morte, em 1897. Ele sofreu um atentado com uma faca, tá, rapaziada? Ele foi então salvar o presidente na época, Prudente Moraes, e ele acabou levando essa facada e veio a óbito, tá? Devido a esse ato também de coragem, e todos os outros que citamos aqui, principalmente o conflito ali na campanha de Canudos, que aconteceu em 1897, o Marechal Bittencourt voltou ao Rio de Janeiro, que era a capital da República na época. 5 de novembro do mesmo ano, ele regressou às forças que haviam lutado no sertão baiano, desembarcou novamente no navio no Espírito Santo e foi recepcionado pelo presidente da República, então, Prudente Moraes, que foi quem a gente acabou de contar a história também. E durante todas essas honras aí, saiu completamente honrado, né? Mas, então, sofreu esse atentado e depois, com o ônus da sua própria vida, né? Foi declarado, então, patrono do serviço de intendência, devido a toda essa história aí que contamos e todas essas honras que trouxe. Então deixamos aqui a cereja do bolo do final, que é o patrono do Exército, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva. Já ouviu falar? Eu vou falar sobre o Duque de Caxias, então aqui vamos contar um pouquinho do vulto histórico dele. Ele conhecido como o Pacificador. E não há momento mais adequado aqui para a gente conversar sobre ele, que o Caxias em várias vezes coincidiu aí, né, sobre todos os frutos que temos de grandiosidade sobre o invicto exército de Caxias, o exército brasileiro. Temos grandes histórias aqui por onde ele passava. Todo mundo dizia que ele procurava pacificar, ele participou de todas essas guerras aí, basicamente que a gente conversou, né, de maneira muito resumida, contando para você. Obviamente que não foi em pleno ali, mas é uma história que eu gostaria de contar junto nessa aula de guerras. Então, eu preciso que você vá no nosso Instagram e bombardeie a nossa DM pedindo essa aula de guerra, porque eu vou trazer um professor de história militar para contar para vocês justamente todas essas guerras que eu comentei com vocês e finalizando por toda a trajetória aí que Caxias, o pacificador, correu e por isso que ele é o patrono do invicto exército brasileiro, tá bom? Você sabia disso? Então vou trazer para vocês isso e muita mais novidades, mas eu preciso que você vá lá no nosso Instagram, @Bizu do Precursor, bombardeie nossa DM pedindo essa aula, que eu trago para você aqui essa aula. E rapaziada, pega o Bizu, aulas todos os dias, de segunda a sexta-feira.
segunda a sexta-feira, todos os dias. Quer saber a agenda? Siga lá o Instagram. Quer assistir as aulas passadas? Vai lá na Play Store, procura por Precursor Ensina, baixe o nosso app, lá tem ferramentas incríveis e ainda está vindo muita coisa bacana para vocês. Estamos acabando de completar o nosso primeiro mês de plataforma. Tem muita novidade para trazer para vocês, muita novidade, a gente está muito feliz. Eu estou extremamente grato por toda a força que a gente está construindo, principalmente nesse momento de luta, junto aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O Precursor é uma plataforma que está fazendo a diferença, fico muito grato devido a isso, sinto muito grato por a gente estar construindo essa rede de relacionamento extremamente importante entre veteranos e também vocês que têm todo esse anseio pela família militar, isso é de extrema importância. Então, por isso, eu preciso que vocês continuem nos acompanhando. Então, siga lá a gente nas nossas redes sociais, é de uma força extrema que você dá para a gente. Hoje a ideia da aula era falar de uma maneira um pouquinho diferente, por isso que eu trouxe essa maneira aqui de conversar com vocês no dia de hoje sobre os patronos e vamos trazer muito mais novidade para vocês. Então, aguarde os próximos passos. Espero você sexta-feira que vem, novamente às 19 horas, para mais uma aula de instrução básica. E estarei com vocês novamente quinta-feira, às 19 horas também, no Papo de Precursor. E não perca as demais aulas aí de segunda a quarta-feira. Então, para não perder nada, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e você não perder nada. Muito obrigado por tudo. Uma ótima noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.